Próximo tópico já está aqui, né? A gente já está com o image, o FIG aberto, né? E agora eu acho que a gente pode começar falando sobre background, né? Eu acho que o que é o background? O background a gente vai ter uma certa heterogeneidade do sinal luminoso que a gente vai estudar, certo? E esse sinal ele vai para além de estar concentrado nas nossas regiões de interesse, que no nosso caso são majoritariamente nem células, né? No nosso caso são majoritariamente núcleos, né? Então é desejável para nós que esse sinal fique concentrado nos núcleos, seja ele da célula viva ou célula morta, tá? E a gente não tem um sinal por trás disso, né? Quanto maior a resolução da câmera e a definição da câmera em megapixels e a profundidade de bits, né, melhor a nossa diferenciação entre o que a gente quer enxergar e o que é sinal espúrio, né, o que é background, certo? Uma outra questão do background não é referente, não é inerente à câmera ou software de captura, né, mas sim ao material. Tá? A quantidade de fluorocromo que a gente está adicionando ali. Então, se eu colocar muito fluorocromo, né, eu posso ter um sinal por baixo, né, é um background, ou seja, ele vai ter um sinal inespecífico daquilo, né? Então a gente tem essas duas questões, uma questão que é inerente ao conjunto digital, à aquisição da imagem, e a gente tem uma questão que é inerente à própria a condição química e biológica do material. Eu posso ter também problemas biológicos, né? Então, por exemplo, se eu tiver células, uma quantidade muito grande de células lisadas na minha amostra, eu vou ter uma quantidade de DNA livre lá, né, na minha amostra, naquele poço, por exemplo, né? E se eu adicionar um corante de DNA, ele também vai se ligar a esse DNA que está livre, que está solto, né? Então eu também vou ter um background nisso, certo? Eu vou começar com uma foto, eu vou começar com esse dataset aqui, né? Vamos pegar uma foto qualquer aqui da Larissa, deixa eu ver, que são células HT29, né, com... Bom, essa aqui não, deixa eu pegar essa aqui. Seria, por exemplo, essa, certo? Ou melhor, vamos pegar uma foto com mais background. Eu acredito que essa tenha. Essa aqui é uma foto difícil de entender. Vamos lá, vou tentar colocar em tela cheia. Ela é difícil porque, muito embora a gente consiga enxergar uns pontinhos aqui, né, que são os nossos núcleos, a gente tem esse sinal difuso, né? Essa é uma foto bem difícil, tá? Então o que eu vou fazer? Eu pego, clico nela e arrasto para o image J. Basta fazer isso. Ele está abrindo, ele demora um tempinho para abrir. E isso aqui. O que eu tenho? O que eu tenho aqui, primeiramente, o que a gente tem aqui? Ele tem uma informação do tamanho da foto, não é o tamanho do arquivo em megabytes, mas sim a resolução do arquivo. A gente tem 2560 por 1920 pixels, tá? E é uma imagem RGB de 19 megabytes. O que é uma imagem RGB? Uma imagem RGB, é isso aqui, eu fiz peguei aqui um exemplo. Imagem RGB é uma imagem que é composta por três camadas, né? Uma camada R, que é a red, uma camada G, que é a green, e a camada B, que é a blue. Então aqui a composição a sobreposição dessas camadas dá, né, uma escala de cores depois secundárias que a gente pode a gente vai interpretar, né, de diversas cores, tá? Então o que é importante saber é que essa imagem ela tem três camadas sobrepostas, tá bom? Bom, isso aqui diz pouco pra gente, né? Porque o que está dizendo? Está dizendo tamanho em pixels, mas o quanto é isso aqui em micrômetros, né? Bom, em micrômetros a gente tem uma questão que a gente precisa avaliar sempre um parâmetro que é inerente à câmera, tá?
que a gente está utilizando e as objetivas que a gente está fazendo. Então eu tenho uma tabela, né? Isso a gente tem que coletar no próprio microscópio, isso no próprio software, né, do microscópio, isso a gente tem essa conversão. No caso do Incel, o Incel coloca isso no metadado da imagem, então a gente veria que eu já vou abrir uma imagem do Incel e a gente já veria essa conversão aqui. E nesse caso, né, eu sei que essa imagem, essa foto foi tirada numa objetiva de 10 vezes, e eu sei que no nosso microscópio, que é um Nikon TS100, né, Nikon Eclipse TS100, a objetiva de 10 e aquela câmera, isso é importante, não é qualquer objetiva e não é qualquer câmera, é especificamente a câmera do nosso microscópio, né, e essa objetiva de 10 vezes, de aumento de 10 vezes, dá uma combinação de 0,483 micrômetros por pixel, certo? Então, de novo, para saber isso, que se vocês forem em outro microscópio, vocês têm que se informar e saber qual combinação, qual é a proporção de micrômetros por pixel que aquele microscópio está dando, se é que ele já não está colocando diretamente na imagem. A gente pode até inclusive configurar aquele Nikon para fazer isso, tá? Mas vamos lá. Para ajudar a gente, eu tenho que vir agora em Analyze, Set Scale, certo? E aí eu vou dizer para ele que a minha distância em pixels, 1 pixel, vai virar 0,483 micrômetros, tá? Vou pôr um ponto aqui para o image, tá? E a unidade de medida é micrômetros, tá bom? Eu clico em global, porque aí ele vai 0,483 micrômetros por pixel é a proporção que eu disse que a gente pega lá no software do computador, tá? E aí eu clico aqui em global e ele vai, ok. E agora sim ele vai me dar o tamanho dessa foto em micrômetros. Vocês estão vendo aqui, ó. Ele está dizendo que eu tenho esse campo de visão é 1236.48 por 927,36 micrômetros, tá? Então aí sim eu posso colocar uma barra de escala, alguma coisa assim. É importante a gente fazer isso, tá? Porque aí a gente sabe, a gente consegue medir esses eventos aqui nessa foto. Isso vai ser importante para a gente fazer a contagem depois, contar objetos, tá? Então tá aqui, já está calibrado. Essa é a calibração, tá? A gente pode passar para o próximo estágio. Bom, já com a foto aberta, a gente pode então agora efetivamente ir para a remoção do background, tá? Remover background, eu venho aqui, eu abro a foto primeiro, eu venho em Process e clico aqui, Subtract Background. Então o que ele vai fazer? Ele abre essa telinha, né? E ele tem essas opções. A primeira opção que eu tenho que observar é Light Background. O que ele vai dizer? Ele está perguntando para a gente se a gente está esperando um fundo claro, um background claro. Isso serve para a gente remover o background de fotos de campo claro. Não é esse caso aqui. Vamos clicar em Preview. Olha só como mudou o background. Vou tirar. Então a gente vê aqui, como eu disse, nesse caso essa foto só utiliza corantes nucleares, tá? Então a gente tem o Hirst 33342, que ele marca todos os núcleos de todas as células. Ele é um corante pan-DNA, que a gente chama, né? E o Cytox Green, que é um corante que marca só as células de núcleos de células mortas, tá? Ou seja, a gente está esperando ver só núcleos, ou seja, bolinhas, objetos circulares, tá? Esse sinal difuso aqui não é interessante para nós. Esse é um sinal de background, tá? Vamos lá, deixa eu clicar aqui, wait. Olha só como ele remove. Ele remove o sinal total também. Sim, remove o sinal total, né? Não tem mágica, né? Há um cálculo para remover o background, certo? Existe um máximo possível que ele consegue destacar o que a gente quer e manter e remover só o background, mas isso não é perfeito, tá? De alguma forma a gente tem uma perda do sinal geral, tá? Se eu clicar aqui em Light Background, ele vai inverter tudo, tá vendo? Ele estraga tudo, porque não é o nosso caso. No nosso caso a gente quer um background escuro, tá? O que é Rolling Ball Radius? Rolling Ball Radius é o seguinte:
imagine que para calcular, assim, para entender o software, para entender o que é background e o que é evento que você quer, ele faz um cálculo, tá? Esse cálculo ele precisa percorrer essa imagem, né, dividindo essa imagem em pedacinhos pequenos. Então ele divide essa imagem em vários pedacinhos pequenos, calcula o que é máximo, que seria, né, seriam esses eventinhos aqui, seriam essas bolinhas, né, e calcula o que é background, que é o que ele entende que seja mais ou menos homogêneo, né, um sinal abaixo desses máximos, né, que seriam essas bolinhas, mas que é um sinal que está lá compreendendo na imagem toda. E ele divide, né, essa imagem em pedacinhos aqui no caso de 50 pixels. Tá? Então imagina que ele faz um quadriculado de na verdade não são quadradinhos, mas são círculos, né, de 50 pixels, né, um pouquinho aqui, aqui, vai fazendo, aí ele mede, né, toda esse sinal luminoso que está por trás dessas bolinhas aqui e diz pra gente, bom, isso aqui eu acho que é background, isso aqui eu acho que é sinal, tá? Se eu reduzir esse sinal, ele fica mais específico, tá? Ele vai fazer pedacinhos cada vez menores, ele vai calcular, demora mais também para calcular, né? Então vamos supor, se eu colocar Rolling Ball Radius 10 pixels, ele está calculando, vocês estão vendo a barra mexer aqui, ele demora mais, tá vendo? E olha só, tá vendo? Ele consegue tirar bem mais o background, tá? Só que em compensação, como eu falei, ele também remove, né, o sinal do que a gente quer, né? E se eu colocar um valor maior que 50, que é o padrão, vamos pôr, sei lá, 100, ele remove menos, tá vendo? Ele remove menos. Se eu colocar 10, vou colocar 10. Tá vendo? 10 ele remove bastante, só que a gente também perde sinal, né, dos nossos daqui do que a gente quer. Eu vou colocar o padrão porque eu vou explicar um por um, tá bom? A gente vai explicar. Bom, a segunda opção é Separate Colors. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está perguntando para a gente se a gente quer fazer um background, quer calcular um background geral, ou a gente quer calcular um background para cada cor do R, G e do B, tá? Então ele por trás, a gente não vai ver ele fazendo isso, mas ele decompõe esses canais, ele faz um background para o R, um background para o G, um background para o B, né? E aí ele remove o background de todos eles. Às vezes é melhor, às vezes fica melhor. Vamos ver se é o caso dessa aqui. Desse aqui, nessa imagem não fez diferença, tá? Mas é importante sempre testar, tá? Às vezes ele calcula melhor separando as cores, né? No nosso caso não tem tanta mudança porque o Rest floresce no verde, né? O Cytox também floresce no verde. Então o background dos dois, na verdade o Rest floresce no azul e no verde, né? Desculpe, né? Retificando, e o Cytox só no verde. Então como tem uma sobreposição desses espectros, o background, que é o que atrapalha a gente, ele costuma estar na mesma faixa para os dois. Agora, quando a gente, ao invés de Cytox, usa iodeto de propídio, que ele marcaria as células mortas em vermelho, alaranjado, quase vermelho, aí às vezes fica melhor a gente separar as cores, porque ele calcula um background para cada um, tá? O que é Create Background? Ou seja, ele não subtrai dessa imagem, mas ele cria uma nova imagem com background. Olha só, deixa eu tirar aqui de novo. Existem metodologias, olha só, ele faz uma imagem meio esquisita. Existe uma metodologia de você remover background, que você cria esse background e depois a gente subtrai essa imagem da imagem original. Isso também pode ser feito, né? Mas para as nossas imagens, né, que são imagens de um campo bem aberto, imagens em 10 vezes, em 20 vezes, por exemplo, não compensa. Se a gente estivesse utilizando uma ampliação de 100 vezes, por exemplo, uma objetiva de 100 vezes, aquela que pega só a célula, aí sim é mais indicado usar essa metodologia de criar um background e depois remover ele, né? Uma outra vantagem mas uma outra aplicação disso primeiro tirar uma foto,
né, de um campo vazio, só com o meio de cultura e os corantes, sem nada, né? E ele sim, ele gera um background puro, e aí sim criar aquele background e subtrair de todas as nossas fotos. Isso também pode ser feito. Tá? Existe o Disable Smoothing, que ele é você desabilitar uma como eu falo, uma suavização, né? Então eu posso pedir para ele desabilitar. Aqui fez pouca diferença, tá? Mas a gente vê às vezes quando você desabilitar, né, a suavização, a gente vê as coisas mais nítidas. Às vezes vê com muita nitidez é ruim, às vezes a gente vê muito detalhe e fica pior, né? E o sliding paraboloide, que também tem a ver com uma correção que ele faz com a metodologia desse cálculo aqui, de calcular o background em cada região, tá? E também às vezes fica melhor, às vezes fica pior. Aqui no nosso caso está fazendo pouca diferença, tá? Quando usar, tem que testar, você tem que abrir as fotos. Então quando você vai analisar uma dataset, você vai pegar algumas fotos dela, uma quantidade razoável dela. Se eu tenho 10 fotos, você tem que pegar pelo menos umas 3 ou 4 e ver qual é a metodologia que vai, né, qual método de subtrair background vai se adequar melhor, né? Outra coisa, o que é melhor? Deixar a imagem bem limpinha, mas com sinal fraco, né? Ou permitir um pouco de background? Vai depender do seu julgamento, né, olhando toda a dataset, tá? Antes da gente fazer essa metodologia, você tem que pegar e percorrer a pasta inteira, abrir as fotos, olhar qual que está melhor, qual que está pior, já fazer uma separação, né, e tentar já avaliar qual metodologia vai estar. Se a gente já está vendo que a marcação tá naquele experimento ficou meio fraca, né, talvez não seja interessante tirar muito o background e deixar a imagem muito fraquinha. Tá? Talvez seja interessante deixar um pouco do background para aproveitar o sinal. Ou pode ser que tenha uma marcação suficiente e a gente aproveite e fala assim, não, pode tirar bastante background e depois eu acerto aumentando o contraste. Pode ser isso também. Tá? Nesse caso eu vou fazer duas coisas. Eu vou pegar essa foto, eu venho aqui em Image, Duplicate, certo? Ou eu gosto mais do Ctrl Shift D e ele abre uma cópia, tá? Essa cópia eu vou deixar aquela aqui na minha outra tela que eu vou utilizar, tá? Para a gente poder comparar. E eu vou pedir então para ele subtrair o background daquele jeito mais genérico que é o Rolling Ball de 50 pixels, tá? E ele deu aqui, ok, tá? Agora ele fez aqui, tudo bem? Puxa, Pérez, mas agora ficou meio fraco, né? Bom, ficou meio fraco, né? A gente vem aqui em Image, Adjust e Brightness Contrast, ou seja, ele vai existem ajustes de brilho e contraste, tá? Tem uma curva, né, que todo software desse tipo de avaliação tem essa curva, né? E eu posso usar esses controles, ou eu posso colocar no automático e ver o que ele diz. E olha só, o automático fica bem forte. Vamos lá olhar como é a imagem. Essa é a imagem que a gente está tentando ver. Então, deixa eu colocá-las lado a lado. A gente está vendo. É essa imagem? Não, não é essa não. Não, não é isso não. Não é essa imagem não. É uma outra imagem que acho que está sem o campo claro. Ah não, peraí, acho que é essa aqui. Não. Essa imagem está sem o campo claro. Olha, tá vendo? É outra coisa importante, é isso. A gente tem que saber qual é a imagem correta. Tá? Eu vou fechar essa aqui, eu vou abrir uma nova. Então a gente abre uma nova, não tem problema. Ah, ótimo, tá aqui. Isso, tá ótimo. Eu tenho essa imagem aqui então, tá? Que seria esta aqui. Tá abrindo, não tem problema. Isso, ótimo, tá aqui. Eu vou abrir uma nova, vou deixar aqui no meu cantinho. Tá? Vamos pedir para ele tirar o background. Tira o background.
ótimo, tá vendo? Ficou bem clarinho, né? E essa imagem aqui já está calibrada, tá vendo? Porque eu cliquei aqui em, quando eu set scale, eu cliquei em global, então tudo que eu abrir nessa seção até eu fechar o software vai ter essa mesma escala, tá? E aí essa imagem que é o SEC 1049, é este aqui, é essa imagem aqui. Pérez, Oi? o global, você tem que clicar toda vez que abrir o software de Sim, novo? sim, toda vez. Toda vez. Então, Tá. assim, as imagens, assim, essa imagem, na verdade, assim, a gente, o Nikon, aí eu vou, a história é a seguinte: o Nikon ele pode já colocar isso na imagem, tá? Ter esse metadado. Por que a gente não faz? Porque tem que lembrar de trocar toda vez que troca a objetiva. Se assim, se vocês tiverem o cuidado de lembrar disso, eu ensino a fazer depois no software do Nikon, tá? O Incel faz isso por definição. Depois eu vou abrir a imagem do Incel e vou mostrar como faz, que ela já vem com isso. Agora o Nikon a gente tem que fazer essa calibração. Tá? Depois eu ensino como faz. Então, essa aqui é a imagem que a gente está vendo. Tá? Vocês estão vendo? Esse é o esferoide. Vocês estão vendo que tem uma região que não tem fluorescência nenhuma, né? Que seria essa região aqui, que é essa casca aqui, que são essas células têm como se fosse uma camada de matriz, né? Que a gente ainda está avaliando o que ela, né? Como é que ela funciona, né? E aqui a gente vê os núcleos, né? Eles estão aqui, eles estão concentrados nessa região aqui, tá? Deixa eu jogar lá para cá. Então, essa aqui. Então vamos lá, vamos aumentar, a gente já tirou o background dela, vamos mexer então no contraste. Coloco no alto. Olha só como fica, tá vendo? Vocês estão vendo então que deu um destaque muito maior. Se eu quero voltar, eu volto para o reset, tá vendo? Fica bem clarinho. Então, dependendo do que a gente quer fazer, né? Normalmente, quando a gente quer apenas apresentar, é melhor uma foto assim, suavizada, com pouco background, mesmo que ela esteja muito clarinha, e a gente mexe só um pouquinho no contraste, tá vendo? Ó, se eu aumentar o contraste, sobra só os núcleos. Se eu aumentar o brilho, eu aumento tudo, tá vendo? Se eu aumentar só o contraste, tá vendo? Sobra só o que está bem marcado. Né? Eu vou aumentando o brilho de pouquinho em pouquinho. Aqui eu tenho uma imagem estourada, porque o contraste está muito alto. Então é assim que a gente vai jogando. Eu coloco o mínimo que eu quero, eu coloco o máximo de fluorescência que eu quero. Você pode ir acertando assim também. Eu costumo colocar no automático. Para fazer quantificação é melhor o automático, tá? Nesse caso, infelizmente, a gente não consegue fazer a quantificação dos azuis por causa da própria natureza da foto, tá? Essa imagem não permite que a gente faça isso. Eu vou dar um reset. Isso aqui seria o que a gente vai precisar então daqui para frente. Tá? Vou até deslizar aqui, tá bom? Então esse aqui é o nosso resultado final, tá bom? Agora, se eu pedir para ele, aí depois eu coloco aplicar, né? Ele fala, ó, vou fazer, não tem como voltar depois. Aplicou. Então a gente pegou uma imagem, tirou o background e mandou ele acertar o contraste. E se eu fizer o contrário? Se a gente pedir para ele pegar essa imagem aqui que era a original, primeiro acerta o contraste, então vamos lá, Adjust Contrast, Brightness Contrast, alto. Olha só o que ele faz, deixa bem, tá bem diferente. Manda aplicar, ele aplicou. E só agora eu vou pedir para ele tirar o background. Vamos ver o que vai acontecer. Peraí, deixa eu aumentar aqui a tela. Process, Subtract Background. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha só, deu diferente, tá? É diferente. Deixa eu dar um cancela aqui. Deixa eu abrir a outra em Windows. Essa aqui, né? É diferente. Tá, vamos lá. Subtract Background, Preview. Esta aqui que eu quero.
Isso. É diferente da outra foto. Tá diferente. E aqui vocês estão vendo, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas existe. Parece que isso aqui ele tá com umas bolinhas, ele parece que ele tá meio quadrado, parece que as coisas ficaram meio artificiais aqui, né? Então, é exatamente o rolling ball, né? A gente tem que trocar o rolling ball, coloca um menor, né? Ficou bom? Perdeu muita informação nessa região aqui, então não é o ideal. Tá? Vamos voltar para o original. Vamos pedir para o Separate Colors, vamos ver o que ele vai fazer. Ele mudou. Mas aí, olha só, ele colocou um monte de verde aqui. Mas olha só, a gente sabe, né, conhecendo também, tem que conhecer o seu material, você sabe que aqui não justifica você ter esse sinal de Cytox aqui muito forte. Então, isso aqui não é a realidade. Tá? A gente sabe que isso aqui não faz sentido nenhum. Slide em paraboloide, vamos ver se ele ajusta isso. Melhorou um pouquinho, mas e o remover a suavidade deu uma melhorada, mas ainda assim vocês estão vendo como aqui a gente perdeu um pouco a definição. Eu vou colocar, preciso voltar para cá porque colocar as duas lado a lado. Ó, se eu quero aumentar o zoom, eu clico aqui nessa lupa e vou clicando, ela vai aumentando. Tá vendo? Se eu quero remover, eu clico com o botão direito, ele vai reduzindo. Aqui é a mesma coisa. Opa. Então vamos colocar aqui. Venho de novo em Subtract Background, Preview. Ó, tá vendo? Ele é bem diferente daqui. Se eu coloco Separate Colors, ele cria uma área verde aqui que não parece ser esse sinal. Vejam, eu disse não parece. Você tem que estudar o seu material, ver se ele faz sentido mesmo. Pode ser que faça sentido, né? Nesse caso aqui não faz. Slide em paraboloide. Vocês estão vendo que isso aqui parece que virou uma massa única, diferente disso aqui que a gente vê, certo? Desses núcleos mais ou menos separados. Eu posso pedir para remover, eu posso pedir colocar os dois, separar as cores, colocar tudo junto. Então, vocês estão vendo como as imagens ficam diferentes? Então, primeiro eu removi o background e depois eu acertei o contraste. A outra, primeiro a gente acerta o contraste e depois remove o background. Vocês estão vendo como a gente chega em resultados diferentes? Então, tudo isso tem que ser avaliado de acordo com o dataset. Tá? Eu prefiro primeiro tirar o background e depois acertar o contraste, porque reduz a chance da gente criar artificialidades, né? Eu acredito que isso aqui seja uma artificialidade, essa área verde aqui seja uma artificialidade. Tá? Então eu posso dar OK para pedir, só para mostrar aqui a diferença para vocês dois, a diferença dos dois, certo? Tá aqui. Bom, isso aqui a gente vai fechar, porque eu não vou utilizar. Léo, você tá com o microfone aberto de alguma forma aí. Tava isso. Então, eu tava vindo um retorno. Bom, vamos lá. Aí tudo bem. A imagem é essa aqui, certo? Só que essa imagem no rest, certo? Que é só o sinal do total, né? Nós tiramos também uma imagem. A gente sempre faz uma aquisição só com a fluorescência do Cytox, que é essa aqui. Olha só que legal. O Cytox, como ele é um corante mais específico só para células mortas, a gente vê que a gente tem um background mais fácil de lidar, né? Vamos ver como é que ele é. Process de novo. Subtract Background. Preview. Tá vendo? Vocês estão vendo que ele removeu, tinha só um cheirinho de background aqui. Tirar, não fez nenhuma diferença. Tirar a suavidade. Paraboloide, vamos ver se faz alguma diferença.
melhorou um pouquinho, tirou ainda mais. Esse aqui, o Cytox é mais fácil de lidar, tá vendo? A gente está limpando, tá sobrando só os eventos em verde. Vamos pedir para ele separar as cores, vamos ver se fica melhor. Não fez diferença, porque aqui o sinal dele é quase todo verde. Então eu posso clicar aqui e pedir para ele fazer o OK, deu o que a gente precisa fazer. Vamos mexer no contraste só para dar uma olhadinha, ver se fica mais nítido. Eu acho que vai piorar, mas olha só, vocês estão vendo? Ele piorou, ele criou, ele tirou sinal. Quando a gente aumenta o contraste, ele tira sinal ele começa a criar um sinal que talvez seja artificial. Olha só quando tudo no máximo, tá vendo? A gente cria um sinal além do que a gente estava observando, além do que faz sentido. Também é importante, né? Eu sei que essa amostra aqui, ela não tem como ter uma coisa desse jeito, ela não tem como ter uma área de células mortas enorme desse jeito, tá? Eu sei que ela tem, opa, não apply não, reset. Sei que ela tem algumas células mortas, que seria esse caso aqui. Então eu posso vou deixar aqui. Legal? Então eu tenho aqui uma imagem azul com o contraste certo, uma imagem em verde, as duas sem background, tá? E agora a gente pode passar para a próxima fase.